Nós vamos receber aqui hoje, como nós havíamos anunciado, que já está aqui na nossa sala de espera, o Ediran Silva Santos, que é nutricionista lá de Belo Horizonte, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão também da alimentação nas escolas, alimentação nas nossas casas, a segurança alimentar que é necessária para nós brasileiros, para todas as pessoas, e ele já está aqui, eu já vou trazê-lo para a tela para conversar conosco. Está aí, Ediran Silva Santos. Bom dia, Ediran. Tudo bem por aí? Bom dia. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo aqui à Tá nossa ouvindo? conversa. Estou te ouvindo bem. Você me Ah, tá ouve bom. bem? Prazer ter aqui a oportunidade de falar com você. O prazer é todo nosso aqui, viu? Eu vou colocar nossa tela aqui, diminuir um pouquinho, não, é melhor ficar maior, né? Que a gente fica mais dividido. Ediran, você está falando de onde? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Você mora. Falhou um pouco a ligação? Oi? Em qual região que você trabalha? Você atua aí em Belo Horizonte? Ah, tá. Eu trabalho em Belo Horizonte com alimentação, né? Já há quase 30 anos. A gente tem um restaurante aqui na região da Pampulha Pampulha. e, e trabalho também na clínica atendendo consultas nutricionais, né? Uhum. Ediran, ontem nós conversávamos aqui na nossa, nosso programa sobre a questão dos alimentos no Brasil, né? E nós estamos muito preocupados com a qualidade dos alimentos e até mesmo com a qualidade do abastecimento que está acontecendo nos supermercados, nas feiras. Você tem sentido isso aí em Belo Horizonte? Alguma mudança que houve com essa pandemia, né, na questão alimentar? Olha, na verdade houve muita mudança, não é, Vinícius? Essa pandemia pegou a gente de surpresa, né? Embora a saúde esteja avançada em relação aos cuidados com as pessoas e tudo mais, de qualquer forma, foi assim muito complicado, muito complexo enfrentar essa situação, né? Quando o mercado estava tentando começar a reagir depois daquele período parado, né? Em virtude das questões que a gente já sabe. Na verdade, essas dificuldades que surgiram em torno da pandemia, elas foram mundiais, né? Elas foram globais. E a Sim. gente teve que se adequar, né? Teve que se virar para poder enfrentar essa situação de maneira que a gente continuasse em pé. O que não aconteceu, infelizmente, com algumas empresas, com algumas instituições que não seguraram a onda, não tiveram condições de manter, né, e tiveram que, às vezes, fechar as portas e tudo mais. Mas uma situação extremamente delicada que a gente passou e que ainda está passando, né? Uhum. Você então já tinha percebido que havia uma crise antes da pandemia? Sim, sim, existe uma crise sim, porque o mercado todo está mexido, né, com essa questão Uhum. política, com essa questão estrutural que a gente tem vivido, e parece que estava tendo um pé de melhoria e tudo mais antes de começar a pandemia. E com o advento dessa pandemia, infelizmente, a situação ficou realmente muito grave para todo o comércio, para a indústria, para tudo mais. Né? Alguns poucos setores que conseguiram se manter ou até alavancar seus negócios em virtude da própria pandemia. Por exemplo, os setores de descartáveis, não entendo bem como e nem porquê, mas os setores de construção civil e tudo mais, né? Uhum. Edira, você é nutricionista, né? Você Isso. falou que você é nutricionista e já antes da pandemia, e aí você vai me dizer se continua agora, você já tinha um trabalho com produtos orgânicos. Como é que você desenvolvia isso aí? Você está desenvolvendo ainda? Continua? Como é que está? Sim, continuo. Na verdade, uma associação, né, um grande movimento
que estimula ao retorno à utilização de alimentos mais saudáveis, né, de alimentos orgânicos. Na verdade, Vinícius, o que acontece? Há 40, 50, 60 anos atrás, tudo era orgânico. Tudo era absolutamente orgânico. Então, assim, tudo que a gente comia vinha da roça, as produções eram um pouco menores, mas não faltava alimentos de boa qualidade. E com o passar do tempo, né, nas últimas 5, 6 décadas, é que a produção em larguíssima escala começou a alimentos que, infelizmente, precisam desse aporte de agrotóxicos para poder sobressair, para poder desenvolver mais, para poder aumentar a produção e tudo mais, né? Então, considerando isso, que há bem pouco tempo atrás tudo era orgânico, né? A gente podia contar com alimentação um pouco mais saudável e tudo mais, né? E essa questão piorou muito a questão da saúde mundial, né? Porque os excessos, não só de açúcares e de gorduras, principalmente os excessos desses produtos, né? Desses agrícolas que são colocados não só no solo, mas também no ar, nas folhas das plantas, para que elas possam sobreviver à intempérie, sobreviver às pragas e tudo mais. E isso acaba trazendo para a mesa da gente os resquícios desses produtos que vêm prejudicando nossa saúde. Aí, na Europa, no Japão, no Oriente, apareceram umas ideias de produzir alimentos que retornassem à condição de orgânica, à condição de orgânico. E, graças a Deus, isso foi aos poucos tomando corpo, tomando forma, né, até se espalhar pelo mundo. Infelizmente, aqui no Brasil demorou muito, deve ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos que nós tivemos a introdução desse tipo de produto, de associação aqui, embora em cidades pequenas do interior, né, se tivesse a garantia de que os alimentos só eram produzidos por pequenos agricultores e sem a utilização desses venenos e desses agrotóxicos, né? Mas, enfim, essa associação, existem várias, mas essa que eu participo, eu não sei se eu posso falar aqui o nome, né, provavelmente sim, Pode, claro. porque ela não tem fins comerciais. Posso falar? Pode, se você quiser falar, pode falar, que aqui a gente não tem assunto proibido aqui não, tá? Não tem nome proibido. Que bom, assim é muito melhor, que a gente tem mais liberdade para conversar. Essa associação chama CSA, que é Comunidade que Sustenta a Agricultura, né? Embora tenha sido criado em outros países, né? Mas essa denominação veio para cá, para o Brasil, com o nome de CSA, trazida há uns 7, 8 anos atrás, e eu tive o privilégio de participar das primeiras reuniões que trouxeram essa associação para cá, né? Então, aqui em Belo Horizonte, tem um site, CSA Nossa Horta. CSA Nossa Horta. .com.br? .com.br, exatamente. CSA Nossa Horta, nossahorta.com.br, né? Isso, ótimo. E aí, quando chegou essa ideia aqui em Belo Horizonte, eu fui convidado para participar e praticamente fui um dos pioneiros a participar desse tipo de implementação da viabilização de alimentos orgânicos entregues semanalmente nas famílias, né? Então, foi uma coisa assim, muito bacana e que eu ainda participo até hoje e que eu propago e que eu estimulo, principalmente para meus pacientes, né, que são pacientes que, às vezes, são atletas ou praticantes de atividade física que querem uma vida melhor, mais saudável, uma vida com mais qualidade de vida. Mas, em outra parte, a gente atende também pessoas que têm patologias, né, que tem diabetes, problemas de coração, de rins, e esses pacientes, principalmente, precisam adequar mais a sua alimentação com uma coisa mais saudável, com uma alimentação que interfere. Opa, deu uma travadinha aí. Oportunidade, né, para as pessoas procurarem esse tipo de alimento e terem condição de experimentar uma alimentação que não vai fazer para ele tão mal quanto os alimentos produzidos em larga escala.
Essa associação, ela já está conseguindo abastecer Belo Horizonte ou ainda é um movimento assim, que está germinando, atende uma parte, já é feito em grande escala? Na verdade, no Brasil, ela entrou em São Paulo, na cidade de Botucatu, e lá em São Paulo ela já atende uma média de 1.500 famílias. 1.500 Uhum. famílias, não só É em um número. Botucatu, mas na grande São Paulo. Em Uhum. Belo Horizonte, como chegou há pouco tempo atrás, a gente atende em média 400 famílias. É porque, na verdade, a gente dividiu. Tem a CSA Nossa Horta e uma outra associação da CSA que também é dividida, cada uma atendendo mais ou menos 200 famílias semanalmente com uma cesta de alimentos orgânicos. Uhum. Essa associação, Edira, ela presta algum tipo de serviço assim, de orientação, de logística, para o agricultor, para o produtor? Sim, claro. A gente tem a orientação de técnicos agrícolas, né? E uma observação importante para a gente falar aí, que são técnicos que já carregam na sua bagagem a ideia de ter uma alimentação orgânica mais saudável, né? Então, com isso, a gente tem a garantia de que eles realmente procuram fazer o máximo para que essa alimentação, para que esses produtos alimentícios cheguem à nossa mesa, à nossa casa, com a garantia de que não foi utilizado nenhum agrotóxico e tudo mais. Na verdade, Vinícius, tem aí um pequeno problema com relação à nomenclatura de orgânico, tá? Uhum. Porque Eu já ia te conhece-se como perguntar isso. orgânico aquele alimento que tem o selo de alimento orgânico. E que, Uhum. infelizmente, é um selo burocrático demais e para você conseguir tem uma série de requisitos e acaba ficando extremamente caro. Só que a CSA, em virtude de proporcionar que a maior quantidade de pessoas e de famílias tenham acesso a esses alimentos, né, não institui o nome orgânico. Por quê? Porque teria que ter esse selo para ser considerado politicamente o alimento orgânico. Então a gente fala que o nosso alimento ele é agroflorestal, ele é agroecológico, é um alimento que é Uhum. produzido em pequenos sítios, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na Grande BH, nós temos 7 produtores que abraçaram a causa e que garantidamente utilizam nas suas pequenas propriedades, implementos próprios da própria propriedade para poder cuidar da produção sem que tenha necessidade de se usar venenos e agrotóxicos e tudo mais. Uhum. Né? Algumas pessoas reclamam, vou colocar reclamo entre aspas, tá? Algumas pessoas reclamam que esses alimentos, eles são, às vezes, eles são mais caros e têm menor qualidade no sentido de aparência. São menores, são mais minguadozinhos, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eles são menores e são mais caros. Então, eu prefiro comprar no supermercado mesmo, que é melhor. A que se dá, por que se dá isso? Não, na A que se verdade, atribui? os alimentos vendidos em hipermercados, supermercados e no varejo em geral são realmente mais caros exatamente porque nesses locais me parece que tem a exigência do selo, né? Mas os alimentos comercializados nas feiras ou então diretamente do produtor para o consumidor, não tem essa diferença não, Vinícius. Muito pelo contrário, ele custa para a gente, né, para a gente que é afiliado a essa associação, praticamente o mesmo preço que ele é vendido no mercado normal, tá? Às vezes até mais barato. Por quê? Porque nós não compramos esses produtos do produtor. A gente tem uma parceria em que a gente paga o produtor para Opa, deu uma falhadazinha aí. Deu uma travada, Diran. uma condição de parceria mesmo, em que nós adiantamos para o produtor condições para que ele produza os alimentos e coloque na nossa mesa. Essa questão aí do tamanho, da qualidade, né, dos alimentos, isso aí é mito. Sabe por quê?
A grande maioria dos produtos que eu pessoalmente recebo na minha casa, nessa cesta semanal que a gente recebe todo sábado, são alimentos que não deixam absolutamente nada a desejar. Tá dando uma travadazinha de vez em quando, Dirã, na sua fala. Deve ser no A gente momento recebe que em alguma. média 12, caiu um pouquinho, né? É, deu uma travadazinha aí. Ah, mas agora tá. Essa semana, por exemplo, a gente alimentos que vieram extremamente bem servidos no tamanho, sabe? Alimentos que você vê que o pé de alface é igual ou maior o pé de alface que você compra no sacolão ou no supermercado. Então, assim, é um mito essa questão de dizer que o produto orgânico ou agroecológico é mais minguado, né, do que o produto convencional. Né? Então, na verdade, só participando mesmo de uma associação como essa e recebendo esses produtos, que a gente vê que não tem realmente nenhuma diferença. Agora, com um detalhe extremamente importante: o sabor, a qualidade, o visual desses alimentos, a durabilidade dele, por incrível que pareça, é muito maior do que a durabilidade de um alimento convencional que foi produzido com agrotóxico e tudo mais. Por quê? Porque eles são vivos, são alimentos que você tira lá da horta e ele sai de lá vivo, chega na sua casa vivo e vai para o seu prato vivo, ou seja, uma cebolinha, uma salsa, uma berinjela, uma fruta que nunca viu, nunca teve contato com um veneno qualquer. Então, é um alimento que vai durar na geladeira ou então na sua fruteira muito mais do que os alimentos convencionais, em virtude de serem alimentos extremamente naturais. E tem ainda um outro detalhe que ele viaja pouco, né? Esse alimento viaja muito pouco porque é Viaja produzido pouco, na própria região, né? exatamente. Exatamente, ele é colhido na sexta, no nosso caso, que recebemos no sábado pela manhã, ele é colhido na sexta-feira à tarde, né? Embalado, a gente procura, a orientação é que se procure fazer, Opa, tenha borracha, né? Para que o alimento chegue da forma mais natural possível, né? E esses alimentos, eles viajam um pouco porque os produtores são próximos aqui de Belo Horizonte, né? São de Frutal, aqui de Sabará, né? E de cidades muito próximas. Então, assim, no máximo eles viajam aí alguns quilômetros, mas chegam aqui extremamente fresquinhos, né? E a ponto da gente pegar no sábado de manhã e ter o alimento para consumir em bom estado durante a semana toda. que legal. Eu vi até outro dia, eu não estou me recordando agora onde foi, um programa chamado Quilômetro Zero para esses alimentos, para que o alimento seja produzido a menos de 1 quilômetro do centro consumidor. E, Ou seja, na própria micro-região uhum, ali, que os produtores façam essa produção ali e o abastecimento também, né? O, Diran, e tem a outra questão também, a questão do sabor, né? E esses alimentos, eles parece que têm um sabor muito mais apurado do que esses outros exatamente. criados em grande Exatamente. O escala, sabor né? deles é muito. Exatamente. Só para você ter uma ideia, eu tenho pacientes que falam assim: eu não posso comer a cenoura que eu compro no sacolão, a cenoura que vem do Ceasa. Mas a cenoura orgânica, ou então a agroecológica, eu como e não me faz mal. Por que será, Vinícius, né, que tem essa diferença entre uma cenoura que é produzida em grande escala e uma cenoura que é produzida ali de subsistência, né, num sítiozinho do lado da cidade? Agricultura familiar, Então você né? tem que pensar essas coisas. Exatamente, tem que pensar essas coisas e ver que realmente existe uma diferença nesse alimento, existe uma diferença nesse produto que a gente precisa observar e, de preferência, dar mais valor a esse tipo de alimentação, né? Uhum. Ediran, você me permite ler alguns comentários aqui dos nossos acompanhantes aqui? Olha só, nós Sim, estamos aqui claro, claro, com claro. a Luciane Souza, está dizendo aqui, Graça Nascimento, bom, não é isso não. A Anice Santos está desejando bom dia. Tá? Edileila Portes está dizendo o seguinte: li num artigo científico de uma universidade federal que o advento dos agrotóxicos foi uma forma de países aproveitarem o material de guerra que havia sobrado com o fim da Segunda Guerra Mundial, aquelas
armas tóxicas, né? Aqueles tóxicos, então, para não jogar fora, passaram a usar nos alimentos, né? Verdade. Tem aqui também a Verlane Carvalho Pinto, está falando aqui, um excelente profissional, o Ediran, meus parabéns. E Edilene está complementando aqui também, que temos consumido agroecológicos aqui em Valadares e a qualidade é inquestionável. Isso é verdade. Legal, né? A participação aqui das pessoas também, de diversas partes aqui do Brasil, né? Claro que Vão bom. dando as suas opiniões também. Ô, Ediran, há um tempo atrás, antes de eu aposentar pelo Banco do Brasil, né? Eu participei de um programa é, chamado, ele era muito ligado àquela questão do programa Fome Zero, né, vem lá do Betinho, na década de 80, né, e era o Certo. programa de desenvolvimento regional sustentável. E eu tive um contato muito próximo, muito íntimo, com os agricultores aqui da nossa região, aqui de Governador Valadares, que era a agricultura familiar, que é justamente quem bota o alimento na mesa, né, do produtor. Que o agronegócio Uhum. gera grãos, né, grãos que muitas vezes são processados ou não, são vendidos in natura, né, para o exterior, mas não são exatamente aqueles que colocam o alimento na mesa do consumidor. Então, Certo. vê, você vê necessidade de se investir na agricultura familiar, nesses pequenos agricultores, ou seria o caso de torná-los grandes também para competir com o agronegócio? Não, eu discordo plenamente dessa competição, mesmo porque o pequeno produtor, ele, pelo próprio nome, né, Vinícius, ele é pequeno. Ele vive numa propriedade que não tem grande extensão de terra, que não tem grande quantidade de, de condições de poder produzir em larga escala. Então, na verdade, esses pequenos produtores, né, eles são aqueles que herdaram, que vivem na terra, que continuam morando na terra dos pais, dos avós, dos bisavós, e ali, Uhum. para não ir para os grandes centros, né, como já acontece com grande parte da população, né, deixando a terra e voltando e vindo para a cidade grande, esses pequenos produtores, eles preferiram, eles escolheram ficar na sua terra. E como são propriedades pequenas, é até injusto você dizer que eles competem com as grandes produtoras de alimentos, né? Infelizmente, eles vivem ali limitados à sua terra, que é uma terra pequena, um pequeno sítio, uma Uhum. chácara, uma fazendinha, né? E tiram dali o seu sustento, mesmo porque, antes de mais nada, eles trabalham também com a subsistência, ou seja, eles produzem ali parte dos alimentos, ou talvez a grande maioria dos alimentos que eles vão usar para o próprio consumo, não é? Então, Uhum. assim, eu não acredito nessa competição. Francamente, não acredito. Agora, o que eu acredito é que cada vez mais as pessoas estão procurando uma vida mais saudável. Haja vista que a saúde chegou num ponto tão deplorável, né, de situação em que as pessoas estão cada vez adoecendo mais, né, diabetes, cânceres, doenças do coração, não só por causa do fumo ou por causa do álcool, mas também, infelizmente, por causa do alimento, não só do alimento, mas do excesso de alimento e de alimento extremamente processado, né? Então, Uhum. nós brigamos muito com essa questão da conversa com nossos pacientes, ou então nas palestras dos alunos que estão na área da nutrição, né? Para incentivarem cada vez mais o consumo de alimentos minimamente processados. Aqueles alimentos que Opa, deu uma mesa travadinha. do consumidor, né? E esses alimentos, com certeza, eles vão garantir um pouco mais de saúde, um pouco mais de, de saudabilidade mesmo para as pessoas que consomem, né, no dia a dia, né? Uhum. Edira, você tem um restaurante aí em Belo Horizonte, né? Na região da Pampulha, né? Você quer
falar o nome dele para nós, o endereço, porque aqui a gente faz o comercial também, porque se a pessoa trabalha muito bem, e nós acreditamos no trabalho do nosso convidado, né? E nós estamos aqui em comunidade, nós fazemos questão de divulgar também onde encontrar o serviço, onde encontrar o atendimento desse profissional que está aqui conosco, porque um vai juntando o esforço do outro, né? Nós vamos somando forças aqui, né? Como é que é o nome do seu restaurante? Fala para o pessoal, faz aí o seu merchan aí. O restaurante chama Restaurante Moinho de Minas. Nós Moinho de estamos Minas. Com cerca de 25 anos aqui nesse ponto, né? Então já passamos assim por tudo que você possa imaginar com relação a crises, dificuldades e tudo mais, mas a gente está em pé, graças a Deus, apesar da pandemia, né? Apesar dessa situação agora, que é uma situação nova para todo mundo, mas a gente está em pé, trabalhando muito, levando a sério a questão da alimentação. E aqui no restaurante, Vinícius, embora seja um restaurante de comida mineira, popular, né? A gente trabalha com um preço razoavelmente baixo em relação por causa da região, né? Que não comporta um preço muito elevado, mas enfim, é um restaurante que tem um preço bom, mas que a gente prima muito pela qualidade para que o nosso cliente volte sempre, como tem voltado durante todos esses anos que a gente trabalha aqui na região. E um outro detalhe é que os mineiros ainda procuram a comida caseira, né? Ainda preferem a comida caseira. Então, quando o cliente chega aqui e vê aquela couve cortada fininha, né? Aquele tropeiro feito da forma mais mineira possível, né? Até a feijoada na sexta-feira e tudo mais, o cliente chega e vê que é um alimento feito com carinho, que é um alimento, uma refeição feita com bastante zelo, com bastante gosto, e sem deixar de observar, né, os parabéns que eu tenho que dar à nossa equipe, que a nossa cozinheira trabalha conosco desde o início, né, e com isso ela tem o jeitinho dela de cozinhar e o jeitinho que ela sabe que agrada toda a clientela, não é? Então, assim, é um restaurante que, graças a Deus, sempre teve uma clientela muito boa, né? E mesmo agora, depois da pandemia, quando a gente teve que fechar durante um período para poder auxiliar no combate à pandemia, né? Nós ficamos 2 semanas com tudo paralisado e depois começamos só com o delivery, porque foi o que as instituições permitiram para as empresas de alimentação. E aí, assim, muito devagar e tudo mais, retornando devagarzinho. Então, eu falo que nessa pandemia, nós, os pequenos empresários, principalmente, tem que reviver, tem que aprender a reestruturar, tem que recomeçar. E agora que a prefeitura abriu de novo para abrir para o consumo presencial dentro do restaurante, a gente está atendendo uma quantidade limitada de pessoas, e as pessoas até acham um pouco ruim, mas a gente tem feito o possível para atender dentro das normas, em que o pessoal fica aguardando desocupar, né, para não atingir a lotação máxima que o ambiente nosso aqui permite. Mas, enfim, é um restaurante que é o que sustenta a nossa família e que fez a gente crescer, graças a Deus, até aqui, não é? Você já consegue, em qual a proporção do que você produz aí, de alimento já elaborado, né, já cozido e tal, dentro do seu restaurante, qual a proporção que você já consegue utilizar desses alimentos agroecológicos, orgânicos, enfim, dentro da sua atividade? Como eu tenho essa ideia, né, de orgânico, de agroecológico, eu faço questão de comprar os alimentos o mais saudável possível. Por exemplo, todas as semanas, junto com a cesta que eu adquiro na CSA, sempre eu adquiro alguma coisa a mais, por exemplo, ou dos mesmos produtores ou de outros produtores, que a gente tem um pouco de garantia de que são alimentos mais orgânicos, ou então mais agroecológicos, né? Então, todas as semanas, todos os dias, eu consigo colocar no nosso cardápio alimentos que são livres de agrotóxicos, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque as pessoas percebem a diferença, né? E hoje em dia também a gente tem os alimentos que a gente chama de punks, né? Que são
as plantas alimentícias não convencionais. Por Aos exemplo, fãs, né? Berdroé, uma plantinha que vem na cesta, que chama peixinho, que é uma delícia, uma alface romana. Essa semana, por exemplo, eu consegui uma produção boa, o meu fornecedor tem uma produção boa de vagem, então, assim, a vagem que está usando aqui dessa semana e daqui a 15 dias é toda garantidamente sem agrotóxicos, né? Então, isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, e eu tenho esse respaldo, esse retorno do meu cliente quando ele fala, nossa, que alimento diferente e gostoso. Que legal. Olha aí, Ediran, a Viviane Paixão tá deixando o endereço aí, que é o restaurante O Moinho de som tá Minas. falhando, Vinícius. O endereço que a Viviane está colocando aí na tela para nós, né? Oferecendo aqui, ó, Moinho de Vinícius, eu não Minas. estou ouvindo a sua pergunta. Não está ouvindo? Peraí. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Está ouvindo agora? Passou a ouvir? Você já está me ouvindo de novo? Uai, o que será que aconteceu aqui? Será que eu me mutei aqui? Não. Eu estou falando, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, não? Você não está me ouvindo? Bom, deixa eu falar aqui então. Vamos ver se volta. A Viviane colocou aqui o endereço do restaurante, está aí na tela, tá? Aqui, ó, na tela aqui embaixo. Restaurante Moinho de Minas, Rua Major Delfino de Paula, 1765, no bairro São Francisco, em Belo Horizonte. E a Mara Dutra está perguntando aqui para nós, vou colocar aqui a Mara Dutra. Aqui, Ediran, fala para nós aqui, ó, qual o caminho para conseguir adquirir esses produtos? Fala você para nós. O som está falhando, não estou te ouvindo, mas eu vou responder aqui a pergunta da Mara Dutra, né? Isso. Mara, Uhum. é só entrar no site CSA Nossa Horta, tá? E lá tem um link para se fazer a inscrição, né? Os consumidores são todos selecionados de acordo com a sua inscrição. E aí você faz a inscrição e a partir do primeiro dia do próximo mês é que você começa a receber a sua cesta semanalmente, tá bom? Então, CSA Nossa Horta. E lá nesse site tem o linkzinho, ou então depois pode conseguir comigo, né? Eu passo o link aí até para o Vinícius para ele passar para facilitar a adesão ao sistema, tá bom? Ediran, você está me ouvindo agora? Voltou a me ouvir? Exatamente. Você voltou a me ouvir? Ou não? Bom, nós estamos com um problema, então. Eu vou me despedir. Então, Ediran, eu já vou encerrar, tá? Já vou encerrando. Eu Te não estou agradeço. ouvindo, não estou ouvindo sua voz, Vinícius. Me parece que as pessoas estão ouvindo. Deixa eu colocar aqui. As pessoas estão ouvindo, parece que só você que não está ouvindo. Só Ok, apenas de qualquer forma, você não está ouvindo. tá bom, eu quero agradecer muito pela oportunidade da gente falar aqui, né, expor as ideias a respeito de alimentação, beleza? Muito obrigado, sucesso para você e um abraço para todo mundo que conseguiu ver, tá? Tá, obrigado, muito obrigado. Depois a gente tenta uma outra conversa no outro dia, tá bem? Obrigado, bom dia para você. Tá. Bom, então, gente, é uma pena, né, que a gente teve o som do Ediran cortado aí. Ele não pôde me ouvir, mas estava ouvindo vocês aí. Tá? Alguém quiser colocar na tela aí um recado para ele aí, ele disse que vai encerrar. Ah, a Mara colocou, peraí, deixa eu colocar aqui, Mara, para te ajudar. Aqui, ó. Ele disse que vai encerrar porque parece. Obrigado, Diran. Gente, então, bacana demais, né? Uma figura assim fantástica. Obrigado, Mara, pela ajuda aí, viu? Você ajudou a salvar a pátria aqui. E eu vou contar um caso para vocês aqui do Ediran, para a gente encerrar o nosso assunto.
É um caso que ele nos contou, sentado lá na mesa do restaurante, nós estávamos saboreando aquela comida deliciosa lá do restaurante dele, e ele contou o caso, quando começou a crise, essa crise econômica, muitas empresas fecharam lá na região dele, muitos galpões, e ele opera também num imóvel alugado há muitos anos, alugado de uma senhora que tem também o aluguel como fonte de renda. E ele viu que não ia ter condição de manter aquele imóvel lá no valor que estava sendo alugado, e ou ele tinha que entregar o imóvel ou renegociar o valor. Então ele foi lá, sentou com a proprietária, falou: olha, eu só posso pagar X. Se a senhora puder fazer isso por mim, nós vamos renovar, e assim que a coisa melhorar, a gente pode rever esse valor. Aí ela, como ele era um cliente muito bom, pagava em dia, ela fez o valor para ele, valor X. E o Ediran fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Assim que a coisa melhorou, o Ediran voltou lá para conversar com ela para aumentar o aluguel. E ela ficou surpresa, assim como vocês devem ter ficado surpresos agora, e eu fiquei quando ele contou isso, porque ninguém procura para renovar o imóvel, o aluguel para subir. E ele foi lá, porque aquilo havia sido combinado e a situação melhorou para ele, ele foi lá e repactuou o valor do imóvel acima. Então, é desse tipo de pessoa ética, da pessoa que compreende a necessidade do outro, a sua própria, que trabalha com honestidade, com ética, que nós estamos tratando aqui. O Ediran Silva Souza, né? Esse empresário, esse nutricionista consciente que está trazendo para nós essas informações. Então, quando vocês tiverem, vocês que moram aí em Belo Horizonte, né, na região, que estiverem procurando um lugar para almoçar, para fazer a sua refeição, vão até lá no Moinho de Vento, Moinho de Minas, na rua São Francisco, estava aqui o endereço, né? Foi colocado aqui. A referência é o Corpo de Bombeiro, ali do bairro, é na rua Major Delfino de Paula, 176. Vou colocar de novo aqui na tela para vocês. Está aí, ó. São Francisco, Belo Horizonte, pertinho ali da Pampulha mesmo. Então, gente, eu vou agradecer a vocês, a participação de todos aqui, a companhia, agradecendo cada um que participou, que deu sua contribuição aqui também. Eu não li todos os comentários, mas a Mara está dizendo aqui, Ediran é esse tipo de gente, esse é o verdadeiro cidadão de bem do nosso país. Edileira está dizendo aqui que o Dira é o apelido dele, né, o apelido carinhoso para os amigos. Dira é especial, e é mesmo, uma pessoa muito especial, toda a sua família, a família toda trabalha lá no restaurante, então vocês, além de estarem num ambiente saudável, um ambiente familiar, vão saborear uma excelente comida também. Mara Dutra está dizendo gratidão pela oportunidade de aprender um pouco mais. Eu que agradeço, Mara, a todos vocês que estiveram conosco. E vou deixar aqui o convite para estarem conosco. Deixa eu colocar na tela aqui. Estarem conosco na próxima segunda-feira, curtindo aí a companhia e a conversa dessa pessoa também, ó, esse outro cidadão de bem, essa outra pessoa fantástica, que é o Bilora, o violeiro, compositor, escritor, que vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, às 21h30, na conversa, às 9h30, Papo Entre Amigos. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, que todos tenham uma ótima semana, que está só começando, que se cuidem, a chuva está chegando por aí, a temperatura caiu, a temperatura baixou, e o vírus continua solta. Então, não descuidem. Se gostaram da nossa conversa de hoje, de outros dias, compartilhem, convide os amigos, que todos os dias às 8h30 nós estamos aqui. E vão ao nosso canal do YouTube e vai lá, se inscreva, dá um cliquezinho no inscrever para nos ajudar a aumentar essa abrangência, nós migrarmos também para o YouTube, além daqui do Facebook. Obrigado, então, a todos, um bom dia e até amanhã, se Deus assim permitir.